Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma reflexão, na verdade um lamento, do professor Alex Pipkin. O amor vencerá a prosperidade. O professor Pipkin nos diz no seu texto que o ano de 2022 será sempre funestamente lembrado como um ano sem fim. Mas 2023 promete ser ainda pior, né? O ano amoroso, porque a turma do mais amor, por favor, né? A turma esquerdista que acha que dinheiro nasce em capim, que não liga para a responsabilidade fiscal, pessoal das artes, verá esse amor vivo de volta ao poder através da figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltará como presidente da República. O capitalismo comedor de adultos, uma analogia ao que se costuma dizer do comunismo, que os comunistas comem criancinhas, segundo a turma da Beautiful People, deve ser sepultado, embora evidentemente os cachês da turma do ódio do bem devam ser preservados. Então, lamento pela perspectiva do retorno ao poder, do retorno a postos de relevância, de expressão de figuras que fizeram o ciclo lulopetista e nós todos sabemos o quanto elas são antitéticas aos valores fundamentais do liberalismo. Então tem todos os motivos para lamentar o nosso professor Alex Pipkin. Também refletindo sobre questões que afetam a nossa realidade contemporânea, nós temos o texto do Leonardo Batista, A Dispersão das Tropas no Serviço Público. Ele nos mostra no seu texto que dados fornecidos pelo Ministério da Economia mostram uma redução do gasto público com pessoal no Brasil em mais de 68 bilhões de reais entre 2019 e 2021. O que, convenhamos, é alguma coisa, tem algum significado. Esse resultado foi alcançado através de medidas como a manutenção dos níveis salariais de servidores, não reposição de vagas, eliminação de cargos comissionados e digitalização de serviços. Em termos comparativos com os governos anteriores, houve antes a contratação de 160 mil funcionários, já na atual gestão federal houve uma redução de 27 mil cargos públicos. O número de servidores que antes era de 630 mil reduziu para 607 no ano passado e pouco menos de 602 neste ano. Estima-se que para cada 100 servidores que se aposentam ou deixam o posto, o governo repõe apenas 26 vagas. Esse é o menor índice dos últimos anos. Portanto, houve sim reduções de cargos, houve sim medidas que tendem a diminuir os juros futuros, diminuir os custos do Estado brasileiro de se financiar, diminuir também os juros reais de longo prazo. Não há como o Brasil crescer e gerar empregos sem elevar a produtividade do próprio setor público, e isto passa por esta redução de pessoal, por esta limitação dos gastos que, portanto, estão envolvidos com o pessoal. O problema é que, primeiro, apesar de todos os seus defeitos, o governo Bolsonaro fez essas medidas, tomou essas medidas. Nada indica que o governo do PT seguirá a mesma toada nesses aspectos. Nós não temos como afirmá-lo, mas o DNA do PT é, por natureza, de não falar sequer em liberalismo. Nem na retórica o liberalismo aparece. Há uma diferença clara aí. E o outro problema é que o alto escalão do funcionalismo público não foi devidamente afetado, nem no governo Bolsonaro, muito menos se imagina que venha a ser no governo Lula, né? Então, o alto escalão precisa ser atingido. Nós precisamos cortar não só pessoal, como também privilégios dos funcionários públicos do alto escalão. Entre eles estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são tema, mais uma vez, do artigo da coluna Judiciário em Foco, Entre Urnas e Multas, onde está a má-fé? A nossa advogada Kátia Magalhães, na sua tradicional coluna analisando criticamente o comportamento do Poder Judiciário, ela vem analisar o conceito de litigância de má-fé, com que o ministro Alexandre de Moraes determinou não apenas a rejeição imediata, sem sequer o exame do mérito, da petição formulada pelo Partido Liberal de Bolsonaro
com o propósito de avaliar supostas dúvidas, dubiedades nas urnas eletrônicas na eleição de 2022, então como também a imposição de uma multa de 22 milhões, né, restringindo ali o uso do fundo partidário, do fundo público do partido. Na análise da Kátia, ela vai mostrar que essa medida do ministro Alexandre de Moraes é absurda porque ela é atentatória ao direito de petição. Independentemente de se o mérito da ação faz sentido ou não, se houve a fraude em urna ou não, ele poderia ter indeferido o pedido depois de acolhê-lo e lê-lo e analisá-lo nos autos de um processo, mas não simplesmente, não apenas chutar a ação, como punir o PL por ter proposto a ação. O direito de peticionar é um direito fundamental dentro das regras do Estado de Direito liberal que nós nos dedicamos a defender. Portanto, há nessa atitude do ministro mais uma demonstração de arbitrariedade que vem sendo um comportamento típico do ministro Alexandre de Moraes, sempre alvo das críticas da coluna Judiciário em Foco. Mudando de estação para alguém que merece homenagens pela sua ação, pelos seus serviços à causa da liberdade, nós temos o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Walter Williams. Walter Williams foi um professor emérito de economia da George Mason University, nascido no dia 31 de março de 1936, falecido em 2 de dezembro de 2020. Foi autor de vários livros, publicou suas colunas semanais em mais de 150 jornais norte-americanos, e nós trazemos aí nesse artigo uma série de citações deste grande personagem da história do pensamento em prol da liberdade. Voltando aos nossos males antiliberais, nós temos um texto do Gabriel Wilhans sobre o autoritarismo judicial e burocrático. Diz o texto do Wilhans, analisando também essa postura autoritária do judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes, ele nos vai dizer que a raiz do mal, extrapolado a níveis inéditos no momento em que o artigo é escrito, passa pela inércia do legislativo e uma carência de resposta contra descalabros do executivo no passado recente, como um fator a explicar o apoio velado da chamada opinião pública, de alguns segmentos dela. Mas essa é uma explicação parcial, mesmo porque, ainda que em casos pontuais, certos atores do Poder Judiciário já estavam extrapolando suas funções antes do início do atual governo. Então não adianta responsabilizar o governo Bolsonaro pelo autoritarismo do judiciário. Basta nós vermos o caso, por exemplo, do impeachment da Dilma em 2016, quando o impeachment foi podado pelo Ricardo Lewandowski. Para combater a entronização do burocrata e o desprezo pelos poderes eleitos, a melhor opção é demonstrar os erros e provar que o ativista judicial, em especial quando convertido em autocrata, não faz jus aos afagos de seus asseclas, que sua técnica talvez seja manca e não passe simplesmente de arbítrio. O melhor palco para fazer isso é aquele onde se situam os atores que carregam como uma procuração a confiança do povo para fazer leis, isto é, no seio do poder de onde emana tudo aquilo sobre o que os técnicos se debruçam ou fingem se debruçar. Só trazendo a discussão para o parlamento, com fatos e opiniões realmente técnicas, pode-se prover o combustível que falta para a opinião pública se voltar ao problema do autoritarismo judicial. Do mesmo modo, só o parlamento pode dar a resposta necessária aos abusos, suprindo esse vácuo que tantos sentem existir e essa leitura de que não há quem recorrer. Esta também é a minha opinião. Nós precisamos, as lideranças de oposição, nós precisamos mobilizar a sociedade para pressionar o legislativo a abrir uma comissão parlamentar de inquérito, uma investigação, uma apuração com possíveis consequências punitivas dentro da lei, dentro do regramento institucional, para pressionar os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que vem se excedendo totalmente nas suas decisões arbitrárias. Sobre economia, de volta à Copa do Mundo, que é o tema do momento, nós temos um texto do João Luiz Mauad. É um absurdo pagar salários tão altos a jogadores de futebol? O Mauad vai defender o ponto liberal de que não há nenhum absurdo, né? As empresas que pagam esses salários, que na maioria são clubes europeus, são bastante lucrativas, ou pelo menos a maior parte delas.
Porque o futebol é um esporte muito popular, os atletas são pagos muito bem, geram um retorno muito bom a quem paga os salários a ele. Ninguém força a assinatura desses contratos, o Estado não determina que o jogador de futebol tem que receber o que ele recebe. Cada um, quem paga e quem recebe, concorda que aquele valor é aceitável para que eles estabeleçam aquela relação, seja por qual motivo for. Então, não há absurdo nenhum nisso. Na liderança, mais um texto do Mauad, A Sabedoria de Clive Staple Lewis. Clive Staple Lewis, um escritor irlandês, nascido em 1898, falecido em 1963, um escritor cristão, que também tem frases que inspiram os ideais da liberdade. Esse foi o nosso Yali Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.